E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de bateria. Sou Pedro Capelli. Lembrando que para poder sanar dúvidas e aprofundar também nos assuntos que a gente está abordando aqui no curso online, você pode me chamar ou pelo Instagram, que é @pedro.capelli, com 2 L's, ou na página do Facebook, Pedro Capelli, ok? Lá eu vou estar divulgando até mesmo um grupo de WhatsApp para a gente realmente estar estudando com o meu acompanhamento. Então, dando sequência à aula anterior, em que a gente compreendeu já o tempo dentro da contagem, o tempo musical mesmo, né? Que pode variar o andamento, inclusive. Nós vamos falar hoje realmente das outras batidas, né? Que ficou em aberto aí, né? Tem as batidas do tempo, mas tem uma porção de outras batidas que acontece ainda acompanhando o tempo, né? Elas estão fora do tempo, acontecem mais vezes que o tempo, mas elas acompanham o tempo. Esse assunto é chamado de subdivisão, tá? Vou colocar aqui então para destacar a subdivisão. Justamente porque, em primeiro lugar, nós dividimos o tempo, né? Em 4, em 3 ou em 2, que são os compassos, né? O tempo propriamente dito, sendo contado de 4 em 4, sendo contado de 3 em 3. Subdivisão é justamente porque eu vou pegar esses tempos e vou fragmentar eles. É um assunto bastante delicado porque ele demanda bastante ouvido. E a minha intenção é passar a mensagem para vocês a nível do ouvido, de vocês ouvirem o que acontece e entender que isso é uma subdivisão. Futuramente nós vamos ver a subdivisão na teoria, né? A regra para poder sinalizar, por exemplo, numa partitura, como que eu vou subdividir o tempo. Ou então aprender a ler, né, as subdivisões feitas na partitura. Então, se eu tenho um tempo constante, um pulso, por exemplo, quaternário, que é o nome do compasso de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho um intervalo, né, entre uma batida e outra, que é onde eu vou estar emitindo essas batidas. Elas são batidas que têm a duração menor que a do tempo. Vamos imaginar que o tempo tem uma duração, né? Esse som, né, que sai do chimbal, ele ocupa todo esse intervalo entre uma batida e outra. Só que se eu usar um som de duração menor, eu consigo bater mais de uma vez por tempo, ok? Então isso é subdividir. Eu vou dividir os tempos em 2, sabe? Eu vou dividir cada tempo em 2 batidas. Então eu vou manter o tempo original aqui no chimbal e vou tocar de 2 em 2 vezes no chimbal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente fala que a caixa está sendo tocada de meio em meio tempo. Podemos fazer uma analogia visual aqui, né? Quando eu toco o chimbal, eu vou estar com a baqueta aqui perto do chimbal. Quando eu estiver no meio desse intervalo, né, no meio dessa espera para vir o outro tempo, eu vou estar com a baqueta aqui em cima. E é onde deve vir outro som já. Então, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. É comum, né? É praticamente uma regra a gente falar esse E para marcar o meio tempo. 1E, 2E, 3E, 4E, certo? Então, foi feita uma subdivisão, porque além do meu tempo já dividido em 4 batidas, né, em 4 tempos, eu estou subdividindo, estou acrescentando mais divisões ainda no próprio tempo. Eu vou dividir esse tempo agora em 4, certo? Bom, tem uma explicação matemática bem simples para a gente não sofrer muito para encontrar, ajustar essas 4 batidas. Eu memorizo 1, E, 2, E, 3, E e assim por diante, e coloco 2 batidas para cada vez que eu falo.
2 batidas quando eu falo 1, 2 batidas quando eu falo E, 2 batidas quando eu falo 2, 2 batidas quando eu falo E, né? 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Pessoal, a partir daqui é que a gente vai criar aptidão para tocar, né? Porque tudo que acontece na música, então, é subdivisão, tá? Não é o nome dos ritmos a subdivisão, é o nome desse estudo, né? De eu poder dividir o tempo em mais batidas, para eu poder ter o que tocar, né? Mostrar alguma coisa durante o tempo. Nós precisamos fazer exercícios para poder absorver a subdivisão. É uma forma de linguagem. A gente está habituado a falar com facilidade porque a gente já fala de forma rotineira. Então nós temos que tornar rotineiro esses movimentos para eles saírem tranquilamente e saírem com o som ajustado no tempo. Eu vou sugerir para vocês estudarem da seguinte forma. Pensando que muitos podem não ter a bateria, vocês vão contar, tá? E eu vou fazer exatamente como você pode fazer em casa, com as mãos. Vocês vão contar e vão subdividir em 2, né? Trocando as mãos. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, certo? Depois nós podemos subdividir em 4, assim como eu fiz. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Vou fazer no chimbal para ficar mais visível. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Contar tem que ser de forma bem, com intervalos iguais, né? A contagem. Eu não posso contar 1, E, 2, E, 3, E, 4. Para suprir essa dificuldade, às vezes isso é por conta de uma dificuldade. Vocês podem usar um metrônomo, tá bom? Um metrônomo. Vocês vão pesquisar aí, vão descobrir o que é um metrônomo. E aí vocês contam junto com ele. É importante treinar com uma mão só. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Depois, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E com a outra mão também, certo? É importante fazer combinado também. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E. Com a outra mão também e trocando de mãos também. Pessoal, depois de treinar isso, tá? A gente vai estar já desenvolvendo aptidão para emitir informações mais musicais. E esse, aliás, é o tema da próxima aula. Obrigado e até mais.